Boa noite. Vamos iniciar a aula de hoje de matemática com a professora Priscila. Já está gravando, tá? Se você quiser começar. Vou começar agora. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estou feliz de estar aqui com vocês nessa aula. Eu falei presencialmente. Amandinha, me recapitula aí. Tem a galera de Itaipuaçu e de Maricá, tá misturado ou tá só o pessoal de Itaipuaçu? Hoje é só de Itaipuaçu, Colégio Naval e EPK. Beleza. Então, o que eu ia falar era sobre isso, aí eu estava preocupada. Beleza. Então, eu tinha falado com vocês na aula, no presencial, que eu tinha acabado a parte de aritmética e que posteriormente o professor iria dar continuidade na parte de álgebra. Só que faltou esse itemzinho, essa aula de hoje de juros simples e média. E apesar de média ser algo que a gente trabalha, eu acho que, inclusive, a gente falou em alguma das aulas sobre média aritmética, média ponderada e tal, mesmo assim, é bem interessante a gente trazer isso na nossa aula e falar também sobre uma outra média que a gente não fala na escola. E na prova, né, de vocês, pode ser que em algum momento caia esse assunto. Então, a gente vai tratar dessa outra média hoje. Então, a gente vai falar de 3 médias e vamos falar de juros simples, ok? Quero a participação de vocês, falando comigo, para a nossa aula ficar bem interativa e a gente conseguir ser legal, tá bom? Falem pelo chat. Aqui no coisa não dá muito para falar, mas eu leio as mensagens de vocês e vou respondendo vocês. Então, se tiver dúvida, é só falar, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Tela. Beleza. Vamos lá. A gente vai falar sobre o conceito, né, de juros, a gente vai falar sobre fórmula dos juros e montante, vamos falar também sobre a média aritmética, geométrica e uma outra média. Nós vamos falar sobre a média aritmética ponderada também, e a gente vai falar sobre a hierarquia das médias e a desigualdade. E depois a gente vai conectar todas essas informações, né? Que é fazer uma conexão entre juros e médias, e vamos falar sobre a taxa média, né? De algumas situações. Então, vamos lá. A matemática ela é essencial, né, para esse planejamento, e a gente vai analisar desde os orçamentos até a análise de trajetória. E aí, nessa aula, como eu já falei, a gente vai falar sobre esse juros simples, que é fundamental aí para vocês entenderem sobre a questão de finanças e não somente pensando sobre salário, mas sobre uma questão mesmo de alguns cálculos que a gente precisa saber fazer. Principalmente na hora da prova, pode cair essa questão. A gente trabalha por porcentagem, mas a gente tem uma fórmula, né, direta para falar sobre juros. E a gente vai falar também sobre média aritmética, como eu falei, geométrica e harmônica. Quando a gente fala sobre juros simples, a gente tem alguns conceitos que são essenciais. A gente sabe que juros simples é um rendimento calculado em cima de um valor inicial, que a gente, né, chama de capital, a gente tem um capital ali, e durante algum período esse valor vai crescendo, né?
Esse capital, ele representa o valor principal, que a gente está de uma quantia X, né, que a gente vai citar em alguns momentos, ou a gente vai descobrir quanto que é, e é de uma quantia emprestada no início de alguma operação. Então, por exemplo, sei lá, eu preciso de um dinheiro emprestado. Então, qual é o valor que eu preciso? Esse é o meu capital. Esse é o capital, é o valor principal que nós vamos trabalhar em cima dele, certo? Ou então, qual é o valor que eu tenho para investir? E aí eu vou também trabalhar em cima desses valores. Aí, o que é a taxa de juros? A taxa de juros, ela é... e outra coisa também é que a capital é sempre representada pela letra C maiúscula, tá, gente? Tem que ser letra maiúscula. E aí, a taxa de juros é representada pela letra I minúscula, tá? Então, letra I minúscula. Aí, a gente vai ver que é o percentual aplicado diante do capital. Então, a gente vai ter ali um percentual que a gente vai trabalhar em cima daquele capital. E a gente vai sempre transformar esse valor em um número decimal. Então, a gente vai ter, geralmente, em percentual, como eu disse, né, um valor vai ser, sei lá, 2%, 13%, e a gente vai transformar esse número em um número decimal. Então, por exemplo, qual é o valor decimal de 2%? Participações. Vamos lá, gente? Como fica esse número em número decimal? Vamos lá. Qual é o número em decimal de 2%? 2% é a mesma coisa que qual número decimal? Isso, muito bem. E 13%? Muito bem. Isso mesmo. E aí a gente vai trabalhando, né? Se eu tiver, por exemplo, um número maior, como, por exemplo, 112%. Quanto que fica em número por vir? Número decimal. Isso aí. Tá? Aí, o tempo, que é representado pela letra T minúscula, ele indica a duração dessa aplicação, ou desse empréstimo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma aplicação, estou fazendo um investimento. E aí eu vou fazer um investimento sobre um valor X que eu tenho, né? Um valor que eu tenho ali para investir. E aí eu vou ter que calcular a taxa que eu vou, a taxa de juros, que é a que eu vou ganhar em cima daquele valor, e também vou calcular o tempo que aquele valor vai ficar ali investido, para eu saber quanto que eu vou ganhar em cima daquele valor. Ou, por exemplo, como que o banco trabalha, né? O banco, quando vai fazer um empréstimo, ele trabalha o quê? Ele vai perguntar, quanto que você quer de empréstimo? Sei lá, 5 mil reais. Beleza, você quer 5 mil reais. A minha taxa de juros está de 13%, né? Então, você vai calcular, beleza, e em quanto tempo você vai pagar esse empréstimo? Em 5 anos. E aí você vai transformar esse tempo, né, digamos que vai ser sempre, se a minha taxa é mensal, a gente vai falar sobre isso, ou anual, ou diária, e aí a gente vai vendo aí em cima disso. Juros é sempre o valor exato do rendimento obtido, quer dizer, que eu lucrei com aquele investimento que eu fiz, ou então é o valor que eu vou pagar em cima sobre o valor do capital inicial. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, se eu peguei 5 mil emprestado no banco e eu vou pagar em 30 meses, eu tenho que calcular minha taxa de juros em cima de 30 meses
e quanto que eu vou pagar de juros para o banco. Tá bom, gente? Juros é sempre representado pela letra J maiúsculo. Alguém tem dúvida até aqui dos conceitos? Para fechar, a gente também tem o montante. O que é o montante? Corresponde à soma total do capital com os juros acumulados. Então, por exemplo, se eu vou pegar 5 mil e no final das contas eu vou pagar 9, né? Os juros ficou em 4 mil, então isso quer dizer que o montante, né, o valor ali total de dinheiro, vai ser de 9 mil reais. Porque são 5 mil que de fato estão vindo para mim, mais 4 mil que eu estou pagando de juros. Ficou claro? Ai, gente, tá... Alguém tem dúvida? Certo. Aí a gente vai ter o juro será o valor adicional do valor pego? Sim. Os juros vai ser o valor que ou eu vou ganhar em cima do valor inicial ou que eu vou ter que pagar em cima do valor inicial. Se for um empréstimo, eu vou pagar. Se é um investimento, né? As pessoas às vezes fazem investimento. Vou guardar esse dinheiro aqui numa aplicação e aí eu vou, daqui a alguns anos, né, que eu for tirar esse dinheiro de novo do banco, vai ficar sendo investido um juros em cima dele e eu vou retirar um outro valor de lá, um valor superior àquele que eu guardei. Esse valor é calculado através da taxa de juros e do tempo que ele ficou lá guardado. E sim, a gente chama ele de juros. Aí vamos lá. Vai ter. Deixa eu diminuir aqui para ver se fica melhor um pouco. Ficou muito pequeno para vocês enxergarem? Sim? Ou não? Então, vamos lá. Então, por exemplo, a fórmula fundamental dos juros é o quê? J, que é juros, é igual a capital, que é a letra C maiúsculo, vezes o I, que é a taxa de juros, né? E aí ele deu até o exemplo, 2% ao mês. Aí vai ser 0,02. E aí, por exemplo, digamos que aqui ele falou ao mês, né? Porque, M de mês. A gente vai ter uma tabelinha para vocês verem sobre isso. Mas aí, por exemplo, vezes a taxa, quer dizer, vezes o tempo da aplicação. Então, digamos que foram 30 meses. Então, vai ser 30 meses. Se ele falar de anos, você tem que transferir para meses, ok? Porque a taxa de juros está vinculada aos meses. Então, se ele falar de anos na questão, você tem que transformar em meses para depois você calcular e colocar o número ali. Por exemplo, se aparecesse ali 5 anos, 5 anos são igual a 60 meses, ok? Então, o que você teria que fazer? Teria que pegar e colocar 60 ali no T, ao invés de colocar 5, porque 5 são anos. Mas se o juros estiver em anos, aí você pode colocar os 5 mesmo. Mas se o juros estiver ao mês, aí você tem que colocar a quantidade de meses. Gerou dúvida? Tá tudo certo?
E o quê? Então, por exemplo, ó, mensal. Fiquei com uma dúvida na parte dos meses. Vamos lá. Vamos ver se a dúvida vai sair agora. Ó, se for, se ele, por exemplo, falar taxa mensal, aí é meses, o tempo vai ser meses. Se ele falou uma taxa anual, você vai pegar e vai dividir esse tempo por 12, ok? Ou você vai pegar e vai pegar o valor da taxa ou vai dividir o valor da taxa por 12, ok? Depende do que aparecer. Se for diário, aí são os dias mesmo, os dias que aparecerem na questão. E se for anual, aí você vai, e o tempo estiver em dias, você vai ter que usar 360 dias, e não 365 nem 366. Porque quando se trata de ação, né, relacionado a juros, né, a transformar, ajustar essas unidades, o anual em relação a dias não é 366 nem 365, são 360, ok? É o ano comercial. 5 dias não é contado, né? Não é considerado, ok? Por causa daqueles feriados universais, ok? C, que é capital, seria um valor. Não é valor de um produto, é sempre um valor que você tenha guardado ou um valor que você quer pegar emprestado. A gente está falando de juros. Então, a gente está falando de tipo assim, por exemplo, o valor do produto originalmente custa do carro, por exemplo. De um carro originalmente custa 20 mil reais. Beleza. Mas como você vai pagar parcelado, tem uns juros em cima daquilo. E aí, no final das contas, o valor do carro passa a valer 45 mil. Entendeu? 25 mil é de juros ali aplicado durante o tempo que você vai ter para poder pagar aquele carro. Por exemplo, no aplicativo da Nubank, apesar de vocês terem novinhos, eu não sei se algum de vocês tem, mas pode ser que sim. No aplicativo desses bancos, ultimamente, que estão permitindo que vocês menores de idade tenham conta no banco, é, aparece o tal do CDI, ou então do CDD, né? Alguma coisa desse tipo. Dizendo para vocês que se vocês guardarem dinheiro, tem uma taxa ali mensal de 103%, né? E aí, o que ele está querendo dizer com isso? Se você guardar R$ 1, você vai ter uma taxa de 103% ao ano. Acho que é isso, ou ao mês, não sei. Vamos pesquisar para não falar besteira. Isso. Não sei, é com as meninas, né? Não sei sobre essa informação.
Então, por exemplo, peraí que eu acabei, apareceu em CDI algo anual, correto? É, nem sempre. Às vezes pode ser mensal, mas pode ser que seja anual também. Que pena, não entrou quase ninguém hoje. Verdade. É, isso acaba às 21 horas. É, não sei sobre a aula de amanhã, depois a Amandinha fala com vocês. Ou a Laís. Então, então, anual. Então, por exemplo, no Nubank, a taxa do CDI, por exemplo, é anual. Aí ele fala que é 103%. Então, por exemplo, se você investir R$ 100, você faz um investimento de R$ 100. Durante 5 anos, você vai ter um rendimento de 71 centavos. E aí você vai ter esse rendimento. Esse é o seu rendimento depois de 60 meses. Entendeu? Aí quando fala assim, 103% e tal, as pessoas acham que é muito valor, né? Mas, na verdade, é um valor anual. Então, se a gente for dividir isso mensalmente, é uma taxa bem pequena. Exatamente, por isso tem que saber aplicar e tem que saber qual é o melhor, é, qual o melhor, é, eu esqueci a palavra que se dá, mas qual é o melhor caminho para o investimento, né? Então, você não pode sair só porque você escuta alguma coisa ou vê sobre alguma coisa, você não pode sair investindo porque você não sabe, de fato, se você não souber de fato calcular aquilo ali, entendeu? Mais ou menos isso. É, mas eu não estou aqui para ensinar vocês a investir, né? Não é esse o fato. É só para vocês saberem sobre essa questão, de juros, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, montante final. Exatamente. Isso mesmo. Montante final, acúmulo de valor. Qual é o conceito? É o valor total acumulado no fim daquele período. Então, por exemplo, qual seria o montante desse cálculo que eu fiz aí se eu investir R$ 100? Ó, investi bem pouco. Eu fiz um investimento, peguei R$ 100, botei lá no CDI, deixei lá durante 5 anos, entendeu? No final dos 5 anos, eu vou ter os juros mais o capital, mais o capital inicial. Então, qual foi o meu capital inicial? R$ 100. Qual foram os juros que foram rendendo durante esses 5 anos? 71 centavos. Qual é o meu montante? Qual é o final que eu vou pegar? R$ 100,71. Claro? Não entendeu? Tá, então vamos lá. Montante é sempre a junção dos juros mais do capital. Então, por exemplo, eu tenho capital que foi R$ 100. Ah, hoje é dia. Desculpa, gente. Hoje é importante. Vamos lá. A solução aqui é,
Vamos lá. Se eu fiz um investimento de R$ 100 e eu ganhei durante 5 anos 71 centavos, então eu vou, no total, ter um montante de R$ 100 mais os 71 centavos que foi de juros. No final das contas, eu vou conseguir sacar, receber R$ 100,71. Ok? Esses R$ 100,71 é o meu montante. Só um minuto, gente. Aí, então é isso. Então, você vai ter. Aí a gente tem a questão dos juros simples no comportamento dos gráficos. O montante, ele vai ser sempre o rendimento de juros simples que cresce numa função de primeiro grau. Eu sei que a gente ainda não trabalha a função do primeiro grau. É um assunto do ensino médio já, né? Então, que a maioria de vocês ainda não estão lá. Mas eu queria trazer alguma informação para vocês sobre isso, porque é o seguinte, a função do primeiro grau, ela tem essa representação, que é f de x igual a ax mais b. Né? Quem é o eixo y? É o eixo das ordenadas, e ele vai ser o eixo do montante, entendeu? O montante vai crescer de acordo com o tempo, que é o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, por exemplo, se o tempo aumenta para cá, para a nossa direita, o montante cresce. Se o tempo diminui, o montante desce. Tem alguém reagindo aí bastante, dizendo tipo, mas vamos lá, tá com dúvida do que eu estou falando? Reagindo bastante. Então, por exemplo, quem é esse coeficiente linear, né? Que é quem vai determinar se a reta vai ser crescente ou vai ser decrescente? É o nosso capital, certo? E quem é o nosso coeficiente angular? É o produto que vai determinar a inclinação da reta. É o produto entre o capital e a taxa de juros. Então, por exemplo, vamos lá, vamos entender esse gráfico, né? Como que ele funciona. Ó, aqui é o eixo X, e aqui está o tempo. Aqui é o eixo Y, e aqui está o montante, o valor que eu vou receber no final, ou que eu vou pagar no final. Certo? Lembra sempre disso. Se eu for um empréstimo, eu vou no final pagar. Se é um carro que eu estou comprando, no final eu vou pagar todo aquele valor. O valor que ele custava e mais o tempo, pelo tempo que eu fiquei ali pagando por ele. Os juros que ficou entrando em cima daquele valor. Então, no final das contas, eu paguei o valor que ele realmente era, mais os juros que foram aplicados em cima dele. Ok? Se é um empréstimo, eu vou pagar o valor que eu peguei emprestado, que eu usei, usufruí do dinheiro, mais o tempo que eu fiquei devendo no banco. E o banco ficou comendo e esperando aquele valor voltar para ele. Certo? Quem é o meu coeficiente angular? É o capital, é o valor que eu peguei para poder usar, ou o valor que custava o carro, certo? Então, esse é o meu capital. Ele é o coeficiente linear. E esse coeficiente linear, ele
vai é, demonstrar aonde vai passar, onde essa reta vai cortar o eixo Y, ok? E o meu coeficiente angular, ele vai determinar a inclinação da reta, se a reta é para a direita ou se a reta é para a esquerda. Se a reta for para a direita, é porque eu tenho capital vezes a minha taxa de juros, certo? Se o meu coeficiente angular der negativo, a minha reta vai para a esquerda. Isso está claro, gente? Então, a gente tem aí ó, um capital inicial, que é um capital de R$ 5.000, com uma taxa de juros de 3% ao mês, e que na forma decimal vai ficar 0,03, e que o tempo para esse valor ser retornado, né, ser voltar, é de 10 meses. Aí ele quer saber, a gente vai utilizar a fórmula simples de juros e vai calcular. Quanto que dá esse cálculo, gente? R$ 5.000 vezes 0,03 vezes 10. E aí? Quem me diz quanto que dá esse valor? Isso. Então, no final de 10 meses, eu vou ter os juros de R$ 1.500 em cima dos 5.000. Então, digamos que eu peguei 5.000 no banco, o juros está a 3% ao mês, e eu vou demorar 10 meses para poder pagar o banco. Então, eu vou pagar no total juros de R$ 1.500. Qual vai ser o meu montante? Vai ser o valor que eu peguei de empréstimo, que é R$ 5.000, mais os R$ 1.500, que vai dar o total de. Isso mesmo. Agora vamos fazer esse exercício aí, ó. Um oficial, ele aplicou R$ 2.000 em juros simples e após 8 meses ele retirou esse montante, que foi 2.320. Qual foi a taxa mensal aplicada dessa aplicação? Então, a gente vai fazer meio que uma operação inversa. Agora eu sei quanto que ele recebeu dessa aplicação que ele fez e eu sei também qual foi o capital dele. Então, eu quero descobrir qual foi os juros, ok? E, na verdade, qual foi a taxa, ok? Os juros tem como eu descobrir também. Chute, não. Vamos lá, vamos fazer?
E aí, gente? Montante é igual a capital mais juros, certo? Se eu sei que foi 2.320 que ele recebeu, então esse é o meu montante. E o meu capital foi de 2.000, então eu já descubro aí qual foi o meu juros. 9 horas. Isso. Aí, juros. Qual é a fórmula de juros? Juros é igual a capital vezes o I, que é a taxa, né? Vezes o tempo. Eu sei já algumas informações, só está faltando uma. O que eu já sei? Que 320 é o meu juros, que o meu capital é 2.000, que a minha taxa eu não sei qual é, que é o que eu quero descobrir, e que o meu tempo é 8, que é 8 meses. Ok? Vamos lá, o que eu tenho que fazer aí? Quanto que dá, gente? Fazer, ó, 2.000 vezes 8 dá 16, né? Então, 320 é igual a 16.000 taxa. A taxa de juros. Isso. E aí, para descobrir o I, eu vou fazer uma divisão. Quando eu fizer essa divisão, eu posso fazer simplificando, tá? E eu vou simplificando, ó, 32 dividido, porque eu não vou ter calculadora, então, 1.600. Aí eu vou fazer igual aí. Muito bem. Eu estou até ali como resposta, né? Mas estou ensinando vocês a ir simplificando, e aí 32 dividido para... Não, aí vai dar 2%. O Davi já falou a resposta. E está aqui também, ó. I é igual a 0,02 ou 2% ao mês. Foi? Alguém ficou com dúvida? Vou esperar. Voltei.
aconselho vocês a não usarem calculadora, tá? Não usem porque vocês vão ficar sempre precisando dessa aprovação. Não, eu estou brigando, não. Estou dando só uma dica. Vocês vão ficar sempre precisando dessa aprovação de que está certo, de que está errado. E na hora da prova, vocês não vão ter essa aprovação. Então, essa insegurança vai gerar uma ansiedade de que, tipo assim, e aí, eu acertei ou eu errei? Entendeu? Então, é melhor não ter essa... confiar realmente, de fato, no que você está fazendo ali, no cálculo que você está fazendo. Por isso que, inclusive, eu estou ensinando, eu estava fazendo de forma simplificando. Que aí, ó, quando você volta aqui, volta lá na minha conversa, você vai ver no chat, está escrito assim, 32 dividido para 1.600. Aí, o que acontece? É a taxa. Se você pegar e simplificar 32 por 16, vai dar 2. E vai sobrar 2 zeros do 1.600. E aí, o que você faz? Como ele está embaixo, então ele tem que ir para antes do número. Então, ele vai ficar 0,0, que é os 2 zeros que tem do 1.600, como divisão. E aí vai dar 0,02 a taxa. Transformando em número com porcentagem, vai dar 2 em cima e 100 embaixo. Que aí é a mesma coisa que 2%. Até no exercício, vem uma lista que está já com a Isabela, já mandei para ela. Tem uma lista lá, vai estar no drive de vocês. Vocês têm que fazer exercício, hein, galera? Inclusive, hoje a nossa aula era para ser uma aula de exercício. Mas como eu lembrei dessa matéria e quis aí passar para vocês, na nossa próxima aula que a gente marcar, vai ser uma aula de correção de exercício. Vocês têm várias listas com vocês e a gente precisa que vocês façam. Tá? Então, vamos falar de média agora. O que são as médias? As médias são os valores que buscam representar de forma concisa um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de informações e eu quero sintetizar essas informações. Exemplo, eu tenho um conjunto de jogadores de vôlei e cada um tem uma altura. Todos eles são altos, né? Tem um ou outro que pode ser um pouco mais baixo, tem um ou outro que vai ser o mais alto de todos, mas todos eles têm uma altura ali média. Eles têm uma altura que é quase que padrão, né? Então, a gente chama isso de média, porque é a média entre as alturas daqueles jogadores, ok? A média aritmética entre eles. Como que eu calculo isso? Fazendo a soma de todas as alturas e dividindo pela quantidade de jogadores que eu somei. Se eu somei 10 jogadores de vôlei, eu vou dividir, então, por 10, ok? Não, a gente não vai falar sobre mediana e nem moda. A gente vai falar sobre média e alguns tipos de média. Essa média que eu estou citando como exemplo, que é uma média, assim, bem conhecida, que vocês sempre falam sobre isso, é uma média média aritmética, que é essa média aí que a gente aprende na escola. Mas eu não vou falar sobre mediana nem sobre moda. Vou falar sobre outras médias. Então, vamos lá. Então, você vai calcular, por exemplo, as notas de uma pessoa do concurso. Vai ser média ponderada. Mas se você está trabalhando ali as propriedades algébricas, tem uma desigualdade fundamental entre o colégio naval, que ele vai citar aqui como dentro de um contexto, né? Aí, vamos lá, a gente tem alguns tipos de médias, como eu falei. A gente tem como falar sobre a média aritmética, que é a simples e a ponderada,
que é a que a gente mais fala na escola, em alguns momentos. A gente tem a média geométrica, desculpa, e a gente vai ter a média harmônica. Vamos primeiro para a média aritmética simples, que é o exemplo que eu já falei, né? Temos os jogadores de futebol, e aí a gente quer saber qual jogadores de vôlei, e a gente quer saber qual é a média entre as alturas daqueles jogadores. A gente vai somar a altura de todo mundo e vai dividir pela quantidade que a gente somou. Se foram 10 jogadores, então a gente vai dividir por 10. Isso é média aritmética simples. Ou então, média aritmética simples também. A média que a gente faz geralmente na escola, principalmente na escola pública, a gente soma tudo e divide pela quantidade que a gente somou, né? Então, se a gente tem duas avaliações ali, cada uma valendo 10, a gente vai somar as notas que a gente tirou e vai dividir por 2 e aí a gente tem a média. Que é média ponderada? É geralmente as médias de escola particular. Quando, por exemplo, o professor passa uma atividade que tem um peso maior do que as outras atividades. Então, por exemplo, a prova teve o peso 2. Já a outra atividade teve o peso 1. É? Não lembra de fazer isso? Tá, tudo bem. A gente vai treinar e você vai lembrar e você vai saber fazer. Então, por exemplo, o peso 1. E aí você sabe que o teste do professor teve o peso 1, a prova teve o peso 2 e o trabalho teve o peso 3. Então, por exemplo, você vai somar oitavo, eu acho. É, por aí. Isso aí. Então, você vai aprender mais para frente. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, por exemplo. Então, tá no nono também? Eita, galera. Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre média aritmética simples, primeiro. Quando eu tenho, por exemplo, a soma de algumas notas. Por exemplo, uma nota eu tirei 6, na outra eu tirei 5, em outra eu tirei 4 e depois eu tirei 8. Quantos números eu estou somando? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer essa conta aqui. Soma 5 mais 6 mais 4 mais 8. Dá quanto? Poxa, eu escolhi um número ruim. Vamos mexer aqui nesse número. Quanto que deu agora? Isso.
dividido para 4 vai dar quanto? Legal? Isso. 6. Então, essa é a minha média aritmética. Por quê? Eu somei todas as informações que foram me dadas. Isso aqui, gente, pode ser, por exemplo, a nota do meu trabalho, do meu teste, da minha prova e de um outro trabalho. Entendeu? Então, eu somei tudo e dividi pela quantidade de notas que eu somei. Não entendi. Basicamente, simplificar a conta. Isso é média aritmética simples, ok? Quando que é ponderada, gente? Ponderada é quando tem um peso. E aí, a questão vai falar sobre isso. A gente primeiro multiplica e depois divide. Então, por exemplo, isso é na média, ó, primeiro a gente multiplica e depois divide. Na verdade, ó, média aritmética simples. Soma e depois divide. Média aritmética ponderada multiplica, soma e depois divide. Isso mesmo. Eu não sei falar o seu nome, mas o King, acho que é King, não sei quem é, mas ele simplificou bem aqui o que é, de fato é. Fala seu nome, em vez de rir. Júnior, isso mesmo. Então, o Júnior falou aí exatamente o que tem que fazer. Agora, olha só, é que eu não sei, gente. Vocês têm que me ensinar. Mal sei o Six Seven. Agora é for two, né? Vamos lá. Agora, a ponderada, você tem que fazer o quê? Sempre vai dar o peso. Então, por exemplo, ó, o professor passou um trabalho que tinha o peso 1. O teste, peso 2. A prova, peso 2. E a participação tinha peso 1. Ok? O aluno tirou no trabalho igual a 6, no teste igual a 4, na prova tirou igual a 6 também, e no comportamento igual a 2. O que eu vou ter que fazer? Ó, se o peso é 1, eu só coloco uma vez. 6 mais
Se o peso é 2, eu tenho que colocar duas vezes. Aí eu posso colocar em formato de multiplicação ou de soma mesmo, tá? 4 mais 4. Se o peso é 2, eu vou colocar duas vezes, como eu acabei de falar. Então, vai ser 6 mais 6. Se o peso é 1, eu só coloco uma vez. Quantos números tem no total? Se eu coloquei, por exemplo, 2, 4 e 2, 6. Quantos números no total eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou somar todas as informações e vou dividir pela quantidade de números que tem. Quanto que deu essas informações? Muito bem. Dividido para 6, não é? Que é a quantidade que deu. E aí vai ser a média do aluno. Qual foi a média dele? Aproximadamente. Sim. Ok, gente? Muito bem. Agora a gente vai fazer essa atividade aqui, esse exercício. Já é a resposta, Sara? Ó, 8 mais 8 mais 8 mais 7 mais 7 mais 9. Porque, ó, se é peso 3, então é 3 vezes o 8. Divide pela quantidade de números que tem, ou então pela soma dos pesos, ó. 3 mais 2 mais 1. Ó, tem 2 7, então é 2 vezes o 7, que deu igual a 24 mais 14 mais 9, dividido para 6. Deu quanto? 6 não, 7,8, tananã, né? E aí a gente pode deixar só arredondado para 7,8, tá?
Ou, na verdade, é bom a gente chegar sempre a dois números após a vírgula. Então, 7,83, como que está na resposta. O que é médica geométrica, que geralmente a gente não fala? Gente, só vou pegar um pouquinho de água, porque tô com muita sede e não tem água aqui. Pode ser? Aproveitem para pegar também. Só um minutinho. Você achou chato online? Voltei, gente. Então, vamos lá. É, deixa eu ler aqui. Sim, a menos animação. Ai, gente, coraçãozinho. Amo vocês. Realmente, me mudei, agora vai ficar muito difícil, só numa situação assim, muito esporádica, a gente consegue ter uma aula presencial. É, Depois, com o tempo, a gente vai tendo mais condição de a gente fazer umas aulas mais interativas. E eu estou também com um projeto de ter um quadro aqui. Aí eu vou pegar e vou para o quadro para poder filmar o quadro, e aí vocês vai parecer assim presencial, só que vai estar filmando, entendeu? Aí vai ser um pouco melhor, porque com slide fica mais estático, né? Assim, a gente não consegue escrever no quadro, mostrar para vocês algumas coisas que seria legal. Mas a minha ideia é comprar, tá bom? Quem sabe? Eu posso conversar com a Isa um dia e a gente vê. Isso aí. Tá bom? Por isso que eu falei para vocês participarem no chat, porque aí fica um pouco melhor. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Ó, quando a gente fala sobre média geométrica, a gente vai ter aqui. Peraí, gente, eu desconfigurei tudo aqui.
A gente vai ter um crescimento proporcional, a gente vai utilizar sempre que a gente tiver um crescimento proporcional ou uma variação multiplicativa, né? Que seria o contrário de uma média ponderada, entendeu? Por quê? Porque na média ponderada a gente faz uma multiplicação e depois a gente faz uma soma. Na média. Gente, vamos focar aqui, ó, na aula. Vamos lá. Depois a gente, no finalzinho, abre a câmera aí, quem quiser abrir, e a gente fala um pouquinho. Vamos lá. Crescimento proporcional, a gente tem, por exemplo, quando a gente faz uma multiplicação de vários fatores, né? E não somente uma multiplicação e depois uma soma, mas a gente sempre multiplica esses dados, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ter um valor, outro valor, e aquele valor vai sempre crescendo, entendeu? Ele nunca pode ser negativo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a raiz desse número que a gente achou da multiplicação. E qual é a raiz? Não é uma raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz ela vai ter um índice igual à quantidade de números que a gente multiplicou. Então, por exemplo, se eu faço uma multiplicação de 2 vezes 4 vezes 6, entendeu? Eu faço essa multiplicação. Vai dar quanto? Não. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 6. 48. Isso. E aí, ó, vezes 6 de novo. 48 vezes 6. E aí, no final das contas, eu tenho que fazer a raiz quarta desse número. Por quê? Porque é a raiz de 4 números que eu estou fazendo, entendeu? Estou multiplicando. São 4 números que eu estou multiplicando. E o que seria uma média harmônica? É o inverso da média aritmética. Então, a gente sempre vai pegar o inverso. Isso. Exatamente. E o que seria a média harmônica? Seria o inverso, né, da média aritmética. Lembra lá em cima que a gente fez a média aritmética de... Deixa eu ver aqui no texto. Aqui, ó, a gente fez essa média aritmética, que foi 6 mais 4, quer dizer, mais 5, mais 5, mais 8, não foi? E a gente dividiu por 4, que deu igual a 6. Não foi isso, gente? Essa era a média aritmética normal, simples.
Agora, se a gente for fazer harmônica com esse mesmo número, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar cada um desses valores, que vai ser 1/6 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/8, e esse número todo dividido por 4. Então, o 4 vai ficar em cima e esse número todo vai esse número todo vai ficar em cima, o 4 vai ficar em cima, e esse número todo vai ficar embaixo. É a minha filha, gente, ela hoje acordou, e porque passou aquele som, aí ela tá dormindo, gente. Depois eu mostro ela. Vamos lá. E aí, quanto que ficou? A minha neném apareceu aqui, a cabecinha dela, ela se virando aqui, que ela tá deitada aqui em cima de mim. Isso, depois vê lá no meu Instagram. Mas agora não, vamos focar. Quanto que dá? Obrigada, gente, obrigada. Vamos lá. Quanto que dá, gente, essa soma daqui de baixo? 1/6 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/8. Hein? Alguém lembra como que faz? Ó, 1/5 mais 1/6 mais 1/8. Tem que fazer o que aqui? MMC. Muito bem. E em cima disso vai ter o 4 aqui em cima, ó. Então, quanto que dá esse MMC? De 5, 6 e 8. Por 2. 3, 5 e 4. Por 2. 3, 5 e 2. Por 2. 3, 5 e 1. Por 3. 1, 5 e 1. Por 5. 1, 1 e 1, né? Vamos lá. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 3. 24. 24 vezes 5. 120. Certo, galera? Então, ó,
Vai ficar como? 4 em cima, que é o número de termos que a gente está fazendo o inverso, né? São 4 termos. Vai ficar 1 quer dizer, desculpa, gente. Vai ficar 120 aqui embaixo. Aí, o que a gente tem que fazer? Dividir por todos esses, né? 120 dividido para 6, dá quanto? Cento e vinte. 120 dividido para 5 dá quanto? 24, né? 120 dividido para 8 dá quanto? Quinze. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 20 mais 24 mais 24 mais 15 dá quanto? Oitenta e três. 83. Ó, 83. Então, o que a gente vai fazer agora? Como que a gente faz cálculo com frações, duas frações e numa divisão? A gente repete a primeira, 4 sobre 1, e multiplica a outra invertendo, não é isso? Então, vai ficar 120 sobre 83. Sobre 83, certo? E aí dá quanto? Quatro vezes 120 deu. Isso, muito bem, gente. 480 sobre 83. E aí, essa divisão vai dar quanto? Muito bem, Cauã. Cauã já foi na aula presencial? Eu te conheço, Cauã? Ah, tá. Lembrei. 5,7. Muito bem. Então, gente, essa é a média harmônica, né? Que a gente diz que a gente tem que inverter as nossas. Todo o cálculo é uma inversão da média aritmética. Então, a gente vai pegar todos os valores e vai inverter, e aí a gente vai fazer o cálculo, que é o que a gente acabou de achar, que vai dar 5,7. Ok? Esse é um exemplo hipotético que eu acabei de mostrar para vocês.
Gente, o que a gente precisa saber sobre esse tipo de média? Que existe uma desigualdade fundamental. O que isso quer dizer? Que se todos os números que a gente vai tratando foram números reais e positivos, a relação entre as médias vai ser, primeiro, a média aritmética, ela vai ser maior ou igual à média geométrica, e a média geométrica vai ser maior ou igual à média harmônica. Então, a média aritmética, ela sempre vai dar maior do que todas as outras médias. Tá claro, gente? Numa situação de igualdade, elas vão dar todas iguais, né? Pode acontecer, mas nunca menores, tá? E aí ele dá um exemplo aqui, ó, de média aritmética. 4 mais 16 dividido para 2 dá igual a 10. Se fosse uma média harmônica, o que a gente ia ter que fazer? Quer dizer, geométrica, desculpa. Geométrica, o que a gente ia ter que fazer? A raiz de 4 vezes 16. Seria a raiz quadrada? Por quê? Porque a gente está multiplicando dois números. 4 vezes 16, que dá 64. Que aí a raiz quadrada é igual a 8. E qual seria a média harmônica? A média harmônica seria 2 dividido para 1/4 mais 1/6. 16avos, desculpa. 1/16avos, que daria igual a 6,4. Então, perceberam? A média aritmética deu 10, a média geométrica deu 8 e a média harmônica deu 6,4. Conclusão: 10 é maior ou igual a 8, que é maior ou igual a 6,4. Eu estou passando aqui essa parte porque eu preferia que vocês fizessem um exercício mais. Vamos fazer esses exercíciozinhos aqui que a gente faz até em aula também. Vamos lá? Ó, juros simples, a gente tem lá, né, a nossa. Vamos lá. Para um estudante do nono ano que está preparando uma pequena proposta para a faculdade, qual das seguintes afirmações sobre juros simples e cálculo de média é verdadeira? Qual opção é verdadeira, gente?
E aí, gente? Letra D? Vamos lá. Em juros simples, o montante final cresce de forma exponencial, assim como os juros compostos. Não, a gente nem estudou isso, não tem como ser isso. O montante é o regime de juros simples. Em um regime de juros simples é sempre uma função quadrática. Não, a gente também não falou sobre função quadrática, que é aquela função com delta e tal. Não falamos sobre isso. Então, não pode ser nem letra A, nem letra B. A média harmônica é um conjunto de valores distintos, sempre maior do que a média aritmética dos outros conjuntos? Não. É de mesmo valor? Não é. Então, a letra D, a taxa média de várias aplicações de capitais iniciais iguais, com diferentes taxas de juros simples, é a média aritmética das taxas individuais. Então, é a letra D como resposta certa. Vamos na próxima. Se eu dobrar o tempo e a taxa de juros simples, o juro quadriplica? Então, verdadeiro. Se eu dobrar o tempo e a taxa de juros simples, os juros quadriplica. Ok? Porque eu vou dobrar todos os outros valores, então vai quadriplicar o valor também do juro. Vamos lá, o montante final em juros simples nunca pode ser menor do que o capital inicial se a taxa for positiva? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Montante final em juros simples nunca pode ser menor. Ele tem que sempre ser maior, se a taxa for positiva. Vamos lá, a média geométrica entre 2 e 8 é 5? Geométrica, vai lá, faz aí para gente. Qual que é a média geométrica? Lembra como faz? A raiz de 2 vezes 8. Que vai dar o quê? Isso aí. O regime de juros simples é caracterizado por uma taxa que incide apenas sobre o capital inicial. A média é a mais indicada para calcular a velocidade média de percursos iguais com velocidades diferentes. Harmônica. Vamos lá. A média aritmética é maior ou igual à média geométrica, é conhecida como desigualdade das. Fica bem fácil. Vai, gente, responde. Não. Média, muito bem. Correlacione as lacunas. Qual seria a lacuna certa? Qual é a ordem aí? Juros simples é qual?
E o 3 é o quê? Isso. E o 4? Então, qual fica a ordem? 2. Muito bem, galera. Não, é 4 e 3. Isso. Sara corrigiu. Isso aí. 2, 1, 4 e 3. Vamos lá. Eu vou compartilhar a lista de exercícios com vocês, que eu já passei para a Isa e que vai estar no drive de vocês. Eu vou compartilhar para a gente poder fazer algumas questõezinhas já, tá bom? Aí, vocês já começam a fazer agora e a gente vai corrigindo. Estão conseguindo ler, gente? Não é a C, Davi. Isso, é a B. E aí, como que faz? Calcula juros simples, que vai dar quanto? Muito bem. E aí, depois que calcular os juros simples, que deu 240, vai fazer o montante, que é 1.200 mais 240. Isso aí, que deu igual à letra B, 1.440. Vamos lá para 2? Bem fácil.
E aí? A dois, estão conseguindo ler? Ai, gente, está muito pequeno, vocês não estão achando, não? Não é a letra A, é a letra C. Muito bem, Cauã. E aí, como que faz, gente? Tá difícil. Olha só, uma pessoa com... Então, uma pessoa contratou para pagar em 135 dias. Nossa, e a taxa é de 3%, né? Aí, primeira coisa que você vai fazer é 135 dividido para 30, para você ver quantos meses vai dar, né? Qual o tempo aí. Igual o Cauã achou, ó, 4,5. Mas isso porque ele fez 135 dividido para 30, que deu 4,5. Aí ele foi lá e multiplica, faz juros simples. R$ 800 vezes 0,03 vezes 0, vezes 4,5, que aí dá igual à letra C, 908. Ok, galera? Não, não, é porque eu queria que vocês fizessem alguma outra aqui para frente que fosse discursiva sem alternativa. Só um minutinho. Essa lista vai estar no Drive, vocês precisam fazer, tá? Vamos lá. Vamos tentar fazer essa número 8, por favor? E a gente finaliza a aula? Vamos lá. Investimento é de 10 mil, é juros simples. Ele disse que tem 12% ao ano. Então, é 0,12 a taxa, o izinho, é a taxa. Aí ele está dizendo que ele quer saber, na letra A, qual é o montante após 3 anos. Então, você vai calcular juros simples, depois que você calcular juros simples, você vai somar com os 10 mil. E aí você vai ter o montante.
Isso. Muito bem, Davi. Muito bem. Isso é a letra A. E a letra B? A letra B, nada? Ó, a letra A. Isso. A letra A, ele vai fazer um juros simples e depois ele vai calcular montante. E na letra B, ele quer dobrar, né, o tamanho Ele quer que o montante seja o dobro do capital, seja 20 mil. Não, o capital continua sendo 10, mas ele quer que o montante seja 20. E aí ele vai ter que calcular de forma que se o capital continua sendo 10, então os juros precisam ser de 10 mil. Entendeu? Isso aí. Gente, isso dá infinito. Ó, eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Agradeço vocês a participação. Faltam 5 minutinhos aí para 9. Comentem lá o que vocês acharam da aula, por favor. E até a próxima. Amandinha, assume aí, por favor. Oi, gente, vamos encerrar então hoje, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigada, Pri. Aula maravilhosa, como sempre. Ah, que bom. Obrigada, gente. Fica com Deus. Tchauzinho.